Olá, bem-vindos ao Psicoformação. A faixa de hoje faz parte da Joteca, um espaço dedicado a transformar textos escritos em áudio. Eu sou Lauren e nesse episódio vamos apresentar o artigo Cura Gay e Terapias de Conversão Religiosa, Incursão Analítica Histórica pelos Percursos Discursivos da Ciências Psi, de Ana Nabeiro, Ronaldo Filho, André Neves e Bruno Ferreira. Vamos lá? Resumo. No Brasil do século XIX e XX, o discurso da ciência psi referente a gênero e sexualidade introduziram na sociedade a ideia de que as expressões, identidade de gênero e orientações sexuais divergentes da cis-heteronormatividade seriam passíveis de transformação e cura. Na atualidade, é possível observar este discurso no fenômeno da cura gay e das terapias de conversão religiosa em crescente visibilidade no país. O objetivo deste artigo é descrever os itinerários realizados pelo discurso patologizante das ciências psi em uma incursão analítica histórica, assim como a apropriação e uso de parte deste por políticos e religiosos cristãos. Através das contribuições da análise do discurso Foucaultiana, buscamos tornar visíveis a materialidade e as relações saber-poder circunscritas em torno do fenômeno da cura gay e terapias de conversão religiosa, demarcando que interessa à psicologia a compreensão das consequências contemporâneas de um discurso patologizante produzido historicamente pelas ciências psi. Em A Ordem do Discurso, livro produzido nos anos de 1970, Foucault questionou, abre aspas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo? Fecha aspas. Historicamente, os discursos são controlados, organizados e distribuídos segundo regimes de verdade que determinam saberes, aproximam poderes e ocupam espaços e organizações sociais. Nesse contexto, o presente estudo analisa elementos concernentes ao campo da psicologia a partir das relações discursivas entre religião, política e direitos sexuais. As manifestações de gênero e sexualidade humana ocorrem de maneira diversa desde os primórdios da espécie, e o que parece se modificar ao passar dos anos são os discursos que circundam tais manifestações. Rotulados de sodomitas após o advento do cristianismo, acusados de atentado ao pudor pelo poder judiciário e categorizados como doentes mentais pela ciências psi, abre parêntese, psicanálise, psiquiatria e psicologia, fecha parêntese, pessoas LGBTA+, abre parêntese, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais e outras orientações sexuais e identidades de gênero existentes, fecha parêntese, experimentam em suas histórias de vida as consequências de diferentes discursos acerca de suas existências. No Brasil, entre os séculos XIX e XX, as ciências psi introduziram na sociedade a concepção de diversidade de orientação sexual e identidade de gênero enquanto um desenvolvimento patológico da sexualidade humana, considerada passível de transformação e cura. Essa concepção científica resultou em décadas de práticas denominadas terapias de reversão sexual, que tinha como objetivo promover o retorno a uma suposta cis-heterossexualidade. Contudo, ainda no século XXI, o Conselho Federal de Psicologia, CFP, demarcou o posicionamento de despatologização dessas identidades como a reparação de um grave erro histórico, que produziu estigmas, sofrimentos e violências. No entanto, a concepção patologizante, ora disseminada em âmbito científico, foi deslocada de seu campo discursivo e compreendida no campo associado às religiões cristãs, sobretudo de vertentes evangélicas pentecostais e neopentecostais, que em sua maioria emergem de movimentos políticos neoliberais de extrema-direita. Já no contexto religioso, esse discurso vem sendo utilizado em processos descritos como terapias de conversão religiosa. As práticas igualmente prometem às pessoas LGBTA+, a possibilidade de uma existência cis-heteronormativa. No entanto, essa possibilidade só seria atingida através de práticas religiosas. E no âmbito político, esse mesmo discurso é acionado no Congresso Nacional através de projetos de leis que visam legitimar e garantir essas práticas religiosas. A psicologia, ao longo dos 60 anos de regulamentação no Brasil enquanto ciência e profissão, tem hoje o compromisso ético e político com a diversidade humana e suas diferentes expressões na sociedade, assegurando seu fazer a partir da autonomia e o bem-viver coletivo, individual e reconhecendo as sexualidades e identidades como constitutivas das subjetividades de cada pessoa.
Dessa maneira, o presente estudo buscou compreender os movimentos realizados pelo discurso patologizante, que historicamente foi proferido pelo saber psicológico na sociedade brasileira. Para tanto, observamos e procuramos descrever os caminhos traçados por esse discurso, assim como a apropriação e uso de parte dele por líderes políticos e religiosos cristãos. Identificamos, na literatura, alguns debates das ciências psi referentes aos temas de gênero e sexualidade que promoveram a patologização, bem como a despatologização dessas existências. A incursão metodológica se deu por meio da investigação em manuais diagnósticos de transtornos mentais, resoluções promulgadas pelo Conselho Federal de Psicologia, teóricos e teorias clássicas e contemporâneas, teses e dissertações e artigos científicos. Ou seja, analisamos os aspectos assimilados dos discursos psi e que foram incorporados a discursos religiosos na atualidade e que são promotores de tentativas de cura gay e terapia de conversão religiosa. Por fim, buscando demarcar o caráter social dos discursos, utilizamos as concepções da análise do discurso Foucaultiana e de comentadores de suas obras. Fundamentados nesta análise, empregamos o conceito de saber-poder associados aos discursos dominantes para compreender o percurso histórico relatado e suas implicações objetivas na sociedade brasileira até os dias atuais. Sob a perspectiva destes conceitos, buscamos trazer reflexões acerca dos poderes discursivos e suas capacidades de se desdobrar nos corpos que habitam as realidades sociais a qual se referem. Os discursos científicos dos séculos XIX e XX e as terapias de reversão sexual. Para dar início à reflexão proposta, situamos os discursos das ciências psi no século XIX. Na época, os estudos sobre gênero e sexualidade foram marcados por trabalhos de Sigmund Freud e de sexólogos importantes como Karl Heinrich Ulrich, Magnus Hirschfeld e Richard von Krafft-Ebing, que deslocaram o debate sobre gênero e sexualidade do campo criminal para o campo do saber científico. As concepções que circulavam na época eram distintas. Hirschfeld afirmava serem as homossexualidades apenas uma dentre as possíveis formas de manifestação da sexualidade. Já Freud acreditava que a orientação do desejo sexual era definida por fatores inconscientes e impulsionais. Ainda assim, foi a afirmação de Krafft-Ebing sobre a existência de uma normalidade heterossexual que se tornou um discurso dominante na sociedade. Foi esse discurso que passou a disseminar a ideia de uma natureza humana guiada por instintos e que anunciava a cis-heterossexualidade como desenvolvimento saudável. Tudo aquilo que não se encaixasse na norma cis-heterossexual era considerado patologia. São esses enunciados que inauguram a percepção de que as orientações sexuais e identidade de gênero de pessoas LGBTA+, seriam passíveis de modificação, tratamento e cura. O discurso dominante proferido pela ciência psi passou, então, a reconhecer o gênero e a sexualidade a partir de uma perspectiva biológica, pressupondo a existência de certa, em aspas, coerência entre gênero, sexo, identidade e orientação sexual. Não havia, no entanto, um consenso sobre a causa da, em aspas, anomalia que afetava as pessoas LGBTA+. Foram postuladas diferentes origens, sendo cogitadas teorias de base endocrinológicas, genéticas e também ambientais para explicar o fenômeno em questão. No Brasil, ainda no século XIX, a primeira publicação que demonstra a circulação desse discurso patologizante é a obra Atentados ao Pudor, estudos sobre as aberrações do instinto sexual do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Francisco José Viveiros de Castro. No livro, o autor apresentou um conglomerado de explicações sobre as origens e causas das homossexualidades, que variavam desde uma origem hereditária a um comportamento adquirido. Essas ideias foram importadas dos discursos de médicos, sexólogos e psiquiatras da Europa que estavam em circulação na época. No que concerne às expressões transgênero, a literatura demonstra-se no ano de 1910 o registro de sua primeira menção como fenômeno psíquico. A partir de então, também passaram a emergir teorias médicas e sociológicas sobre suas existências. No âmbito do discurso das ciências psi,
As transgeneridades foram formalizadas enquanto transtorno psiquiátrico ao serem incorporadas no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-3, em 1980, sob o termo transexualismo, sendo, posteriormente, no DSM-4, substituído por transtorno de identidade de gênero, TIG, e era classificado como, abre aspas, incongruência entre o sexo anatômico e a identidade de gênero, fecha aspas. Observa-se que, inicialmente, essa categorização ocorreu por motivos médicos, uma vez que a demanda para cirurgias de ressignação sexual era crescente e profissionais necessitavam de uma classificação médica psiquiátrica que atendesse a esses sujeitos e respondesse a essa necessidade prática. Ao afirmar que as homossexualidades e transgeneridades configuram psicopatologias, as ciências psi incluíram no mundo uma verdade absoluta. Isso porque os discursos científicos são capazes de representar na sociedade aquilo que é verdadeiro e também o que é falso. Através de métodos baseados na, abre aspas, observação, mensuração e classificação, fecha aspas, produzem para o coletivo uma verdade, abre aspas, verificável e útil, fecha aspas. O discurso considerado verdadeiro carrega consigo efeitos específicos de poder que possibilita a seus detentores o controle dos corpos, formando-os, influenciando e modificando suas maneiras de se comportar. Sendo assim, associadas aos discursos patologizantes proferidos pelas ciências psis, haviam também práticas variadas na tentativa de reverter o gênero e a sexualidade à sua condição normal cis-heterossexual. Essas práticas traduzem de maneira material o poder e o controle dos corpos associados a este discurso. As vertentes psicológicas da psicanálise e da psicologia comportamental adquiriram protagonismo nesse contexto, concebendo as existências divergentes como fruto de uma falha ambiental ou como um comportamento adquirido. As práticas psi que buscavam a normatização da sexualidade de gêneros deram-se o nome de terapia de reversão sexual. Os discursos patologizantes tendem a normatizar a sociedade e carregam consigo um efeito particularmente problemático para os sujeitos, conforme aponta Portela, ao afirmar que os discursos, enquanto referências normativos, costumam gerar violência física ou simbólica. Isso se deve à maneira excludente deste funcionar, uma vez que, para se provar como a norma, necessita livrar-se do que não é verdadeiro. É necessário, portanto, contextualizar a produção do discurso da ciência psi, compreendendo sua importância histórica e investigando suas implicações sociais. Nesse sentido, a produção de violências em consequência dos discursos patologizantes é bastante perceptível quando abordamos especificamente a materialidade dessas práticas terapêuticas. Algumas vertentes associadas à psicanálise tendem a tratar a diversidade sexual e de gênero através da psicoterapia. Propunha-se, nesse contexto, um tratamento precoce e intensivo para as homossexualidades. O primeiro possuía foco pré-adolescentes e era realizado através de psicoterapia de grupo, objetivando corrigir experiências passadas e atuais que poderiam culminar no desvio sexual. O segundo era aplicado quando o quadro evoluía para uma fase sintomática observável, sendo feito um trabalho clínico psicanalítico. Já as vertentes da psicologia comportamental tendem a trabalhar sob o viés da sensibilização sistemática para tentar reverter as homossexualidades e transgeneridades. Dentre as técnicas utilizadas, as mais comuns envolviam punição, como, por exemplo, a exposição a sucessivos choques elétricos. O objetivo desse tratamento era o enfraquecimento ou extinção de respostas homossexuais com o fortalecimento de respostas heterossexuais. No entanto, as taxas de sucesso desses procedimentos se mostraram incipientes. Ainda em 1960, as terapias de reversão sexual já eram criticadas nos Estados Unidos devido ao seu baixo nível de eficácia e efeitos negativos que produziam sobre as pessoas, como a ansiedade, culpa pela própria homossexualidade e construção de famílias heteronormativas disfuncionais. O Brasil parece seguir a mesma tendência, ainda que com alguns anos de atraso. Em 1980, havia grande circulação de produções científicas patologizantes, momento no qual o status de doença dessas expressões já era muito questionado na ciência estadunidense. Sabemos que a verdade produzida pela ciência é supostamente verificável. O que acontece, então, quando os resultados apontam para outras verdades? Isso nos ajuda a pensar sobre essa contradição ao afirmar que a verdade não existe. Não há uma verdade absoluta e atemporal imposta nesses discursos. O que existe são verdades plurais, inscritas e construídas histórica e socialmente.
Soma seu caráter instável das verdades também o seu poder associado. Por mais que o discurso seja dotado de poder, este não é fixo, não é coisa que se possui, mas ocorre como relação móvel que está em constante disputa. O discurso científico sobre a diversidade sexual e de gênero segue seu percurso inscrito nesse contexto de dúvida. Ao ser confrontado por suas próprias regras de produção e pela baixa efetividade de suas intervenções, dentre outros fatores que citaremos no próximo tópico, as ciências psi passaram a produzir novos saberes. No entanto, ainda que se mudem os discursos, as consequências da concepção patologizante acerca da diversidade não pode ser apagada ou extinta da sociedade. Dar-se seguimento ao percurso histórico em questão e no deslocamento de suas formações discursivas para outros campos. O discurso científico do século XXI e a despatologização das existências LGBTA+. O discurso científico patologizante que surgiu nas ciências psi passou por transformações e promove, até os dias atuais, o que é denominado de despatologização das existências LGBTA+. Esse fato se torna possível justamente porque não há, de fato, uma verdade absoluta. Esse processo não aconteceu sem que houvesse lutas ativistas envolvendo relações com outros atores. O poder associado às verdades produzidas é constantemente colocado em jogo através de afrontamentos incessantes, que transformam, reforçam e, nesse caso, invertem o saber-poder. São nessas disputas que os discursos acerca da verdade sobre a diversidade se inscrevem até os dias atuais. O processo de despatologização e de transformação do discurso desses psi tem como marco de legitimação inicial a retirada das homossexualidades do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, o que significa afirmar que essas existências não constituem mais como patologias na concepção científica. Entre os anos de 1970 e 1990, diferentes associações passaram a remover de seus manuais as categorias diagnósticas das homossexualidades, como, por exemplo, a Associação Americana de Psicanálise em 1973, a Associação Americana de Psicologia em 1975 e a Organização Mundial da Saúde em 1990. Já a despatologização das transgeneridades é um processo que ocorre de maneira mais recente, sendo sua categoria diagnóstica removida apenas em 2012, na quinta versão do DSM. Sob a pressão de movimentos ativistas, a Associação Americana de Psiquiatria, APA, substituiu esse termo por disforia de gênero, com o objetivo de que tais expressões não fossem mais rotuladas enquanto transtornos mentais. Na Classificação Internacional de Doenças, CID-11, organizada pela Organização Mundial da Saúde, foi retirada a categoria transexual enquanto transtorno mental, embora permaneça no referido manual como uma incongruência de gênero, na seção de saúde sexual, o que aponta para os avanços e esborramentos do processo de despatologização das transgeneridades. Enquanto instituições detentoras do conhecimento acerca da sexualidade e gênero, estas associações são socialmente autorizadas a falar sobre seu objeto de saber e discorrer verdades sobre ele. Ao afirmarem que as homossexualidades não constituem doença e ao modificarem as categorias diagnósticas envolvendo a diversidade de gênero, estão, ao mesmo tempo, produzindo uma nova verdade social. Contudo, conforme citado anteriormente, essa mudança de perspectiva não ocorre sem disputas. Os atores que protagonizaram afrontamentos nessas relações são, principalmente, o movimento LGBTA+, as produções dos estudos feministas e da teoria queer. No Brasil, no início dos anos de 1980, o ativismo homossexual iniciou uma luta pela revogação do Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, INAMPS, que, em conformidade com a Classificação Internacional de Doenças, CID, classificava a homossexualidade como desvio e transtorno sexual. Em 1985, a campanha era liderada principalmente pelo Grupo Gay da Bahia e contava com a participação de diferentes organizações e associações científicas, como, por exemplo, as Associações Brasileiras de Antropologia e de Psiquiatria, além de políticos e cidadãos de todo o país. Ao final dessa disputa, o Conselho Federal de Medicina, CFM, recuou, retirando a categoria no mesmo ano. A presença desses diferentes protagonistas no processo de despatologização demonstra a existência de uma rede de relações discursivas descontínuas, que se movimentam no sentido de estabelecer a verdade sobre o objeto, nesse caso, a sexualidade.
Além dos manuais, a transformação do discurso científico acerca da diversidade sexual e de gênero se apresenta também na circulação de novos discursos científicos. Diferentes autores avançaram e continuam avançando em produções que destacam a liberdade de expressão de gênero e sexualidade humana. Dentre eles, destacamos a revolução conceitual impulsionada pelos pensamentos de Michel Foucault sobre o dispositivo da sexualidade e de Judith Butler sobre performance de gênero. Na perspectiva de Foucault, a sexualidade se configura enquanto um dispositivo de saber, poder e subjetivação. O dispositivo é definido enquanto emaranhado de redes discursivas que tomam forma a partir de procedimentos de produção de discursos e práticas de corpos. Dessa maneira, o que acontece na sociedade é a produção de um saber sobre a sexualidade, os corpos e as populações. E a partir da articulação de discurso, subjetividade e materialidade, é realizada a normatização desses elementos. Foucault inverte a lógica adotada pelos discursos psi dominantes do século XIX e XX ao não conceber a sexualidade como algo natural, mas como produção discursiva e articulação de poder sobre os corpos exercidos, inclusive pela própria ciência. Através de suas pesquisas, o autor busca demonstrar as relações de poder e estratégias políticas implementadas que culminam na produção do que é conhecido como sexualidade. Butler também inverte a lógica entre as produções feministas ao não conceber a divisão binária de gêneros masculino e feminino como dado prévio. A autora se propôs a desenvolver uma genealogia feminista de gênero, buscando demonstrar e deconstruir a presunção de sua suposta naturalidade. Propôs ainda um conceito de gênero performativo, no qual este e sua divisão binária são performativamente constituídos na medida em que só existem se expressados. O gênero não se constitui enquanto essência inata, associada a um corpo, biologia ou espírito, mas se dá constantemente através de performances estilizadas de feminilidade ou masculinidade. Apesar da retirada das homossexualidades e modificação das transgeneridades nos manuais diagnósticos, além das novas produções e estudos científicos sobre gênero e sexualidade, as práticas de cura das populações continuaram a acontecer no Brasil. Por volta de 1998, o Conselho Federal de Psicologia, CFP, recebeu denúncias vindas do Grupo Gay da Bahia e outros grupos em São Paulo a respeito de profissionais da psicologia que consideravam, em suas práticas, as transgeneridades e as homossexualidades patologias. A denúncia ocorreu após um encontro religioso em Minas Gerais que propunha, primeiramente, um momento de oração e reflexão dentro da crença religiosa compartilhada e, em seguida, participação de uma atividade para a cura das homossexualidades coordenada por uma psicóloga. Visto que, até o momento, não possuía nenhuma regulamentação que abordasse posicionamentos como este, o CFP criou um grupo de debate sobre a temática, do qual resultou o desenvolvimento da Resolução número 199. Esse documento é um marco no combate às práticas de terapias de reversão sexual, uma vez que determinam que profissionais da psicologia não podem desenvolver ou contribuir com ações que patologizem a diversidade de orientação sexual e de gênero, ou oferecer tratamentos de cura para as mesmas. Ao longo das últimas 2 décadas, a Resolução número 199 tem sido objeto de inúmeras investidas judiciais e legislativas para assustar seus efeitos. Reconhecendo sua importância na constituição da psicologia brasileira, e também seus desdobramentos e tensões em diferentes arenas discursivas, percebeu-se que ainda era um documento insuficiente. Dessa forma, com a sua publicação no dia 29 de janeiro de 2018, Dia da Visibilidade Trans, quase 20 anos após a Resolução número 199, o CFP publica a Resolução número 1/2018, que estabelece normas de atuação para psicólogos em relação às pessoas transexuais e transvestis. A resolução foi fruto de diversas discussões no âmbito do Sistema Conselho de Psicologia e apresenta importantes afirmações ético-políticas acerca das transgeneridades, assim como de outros conceitos fundamentais para o debate acerca da despatologização das identidades trans e da garantia de autonomia de cada pessoa para a autodeterminação em relação a expressões e identidade de gênero. E em 2022, ano em que são comemorados os 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil, o CFP, frente ao seu compromisso social, publica a Resolução número 8/2022, que estabelece normas de atuação psicológica em relação às bissexualidades e demais orientações não monossexuais. Em meio a tantas lutas históricas e de resistências travadas,
em diferentes campos de atuação. Dentre todas as resoluções produzidas pelo CFP, é justamente a Resolução número 1/1999 a que mais sofre ataques nas esferas jurídica e legislativa, bem como também é o único documento no país que regulamenta a proibição de terapias de reversão sexual. Ocorre que um crescente número de psicólogos, autodenominados psicólogos cristãos, tem se manifestado no sentido contrário ao determinado pelo Conselho, clamando pelo direito de oferecer terapias de reversão sexual em seus serviços e continuar a disseminar o discurso patologizante. No discurso utilizado por esses grupos, verifica-se a retórica de que a resolução fere a liberdade de pesquisas assegurada aos psicólogos, além de ser uma forma de censura. Os religiosos e psicólogos cristãos lançam mão, portanto, do argumento da liberdade individual, seja do psicólogo em oferecer o tratamento que achar mais adequado ou do paciente em recorrer ao tratamento que desejar. O que parece estar oculto no discurso liberal desses grupos é justamente a produção de violências inerentes à tentativa de normalização social. Acreditamos ser pertinente o posicionamento de Teixeira Filho ao questionar que, se não há verdades absolutas, mas sim transitórias, quais dessas verdades decidimos passar adiante? As terapias de reversão sexual continuam proibidas pelo Conselho Federal de Psicologia. No entanto, o discurso patologizante associado às suas práticas deslocou-se e passa agora a pertencer a outro campo discursivo, legitimando novos modelos de terapias para mudança de orientação sexual e identidade de gênero. Essa nova modalidade prático-discursiva que aciona discursos patologizantes para a realização de curas denominaremos terapias de conversão religiosa. O discurso religioso cristão do século XXI e as terapias de conversão religiosa no Brasil. As terapias de conversão religiosa ganham maior visibilidade no momento em que as ciências psi passam a não mais reconhecer o tratamento de reversão sexual com prática terapêutica. Notadamente, a partir da retirada das homossexualidades dos manuais diagnósticos enquanto patologia, surgem nos Estados Unidos grupos religiosos que as definem como pecado e visam a eles próprios realizar o seu tratamento. Um exemplo disso é a organização Exodus International, que nasceu no ano de 1976 e se tornou o maior ministério de pessoas recuperadas das homossexualidades nos Estados Unidos. No Brasil, existem registros de grupos dessa natureza a partir do ano de 1988, com a criação do grupo de amigos, além de outros como o Movimento pela Sexualidade Sadia e ainda a filial brasileira da Exodus. Atualmente, ainda é possível encontrar organizações que promovem essas atividades, como, por exemplo, a própria Exodus e o Grupo de Amor, Aceitação e Perdão. Nesses grupos, aspectos religiosos como rituais são alternados com intervenções advindas de saberes científicos, tais como grupos de ajuda mútua. O discurso que legitima a prática de terapias de conversão religiosa insere as homossexualidades e transgeneridades na ordem moral, onde se compreende que as expressões contrariam a vontade divina e, por essa razão, configuram um pecado, que deve ser evitado e modificado. As terapias de conversão são propostas a partir dessa possibilidade de mudança de gênero e orientação sexual, passando as homossexualidades e transgeneridades supostamente antinaturais à cis-heterossexualidade considerada natural. Os enunciados pertencentes a esse discurso são de que a diversidade sexual e de gênero trata-se de um comportamento aprendido ao longo da vida e é favorecido a partir de traumas e experiências de abusos ou violências, ou seja, não representaria a expressão natural do sujeito. Além disso, afirmam tratar-se de um problema espiritual, onde demônios e forças do mal podem atuar sobre o indivíduo de maneira a influenciar esses desejos sexuais inadequados. Tais concepções das homossexualidades e transgeneridades parecem ser contraditórias, uma vez que adotam uma perspectiva construtivista do desejo sexual, concebendo-o como produto de experiências ocorridas ao longo da vida do sujeito, ao mesmo tempo em que supõem o naturalismo sexual do gênero, que em seu ponto de vista é dado por Deus de maneira binária, cis, heterossexual e definida pela característica biológica. A apropriação dos enunciados e práticas advindas das ciências psi do século XIX e XX
pelo discurso religioso do século XXI torna-se evidente. A concepção dessas expressões de gênero e sexualidade humana como um comportamento aprendido ou falha ambiental, a utilização de intervenções através de grupos terapêuticos, por exemplo, eram base das terapias de reversão sexual realizadas nos séculos passados. O discurso religioso, assim como o discurso científico, também possui caráter de verdade na sociedade, e por isso também possui seu corpo de especialistas que exercem a produção discursiva e o controle sobre os corpos. A doutrina religiosa é regulamentada pelo discurso autorizado e legítimo das instituições, que nesse caso retoma a perspectiva da possibilidade de mudança sexual e de gênero das populações LGBTE+, e concebe as expressões divergentes da cis-heterossexualidade enquanto pecado e desvio de caráter moral. Para que a Igreja tenha sua autoridade normativa respeitada, recorre ao mesmo procedimento de exclusão que foi utilizado pela CIENSS-PC. No entanto, ao invés de regular as expressões no âmbito doença, regula na dicotomia ortodoxa e heresia. O autor Natividade investiga os sentidos do discurso religioso sobre a modificação das orientações sexuais e identidade de gênero, mapeando suas práticas a partir de publicações religiosas sobre o tema. Segundo o autor, acontece a partir de 3 eixos principais: cura, libertação e restauração sexual. A partir das considerações por ele propostas, compreende-se que, inicialmente, a cura é voltada a restabelecer as práticas sexuais conforme determinado pelo divino, adequando o corpo e sua sexualidade ao modelo de gênero normativo. Uma de suas formas é a cura das memórias, onde se busca substituir padrões de pensamento e comportamentos entendidos como inadequados e reprogramar a mente de acordo com a vontade de Deus. Para isso, utilizam-se de orações, leituras bíblicas e participação em atividades religiosas. A libertação ocorre a partir da confissão dos pecados, ao se reviver e reconhecer os erros passados e receber o perdão divino. Assim, instaura-se a partir disso a noção de um sujeito dotado de autocontrole, autonomia, um sujeito que poderá arrepender-se, confessar seus pecados e renunciar ao erro. Por fim, quando o processo de cura é bem sucedido, há no sujeito a restauração sexual, onde ocorre o retorno ao gênero e à sexualidade tidos como naturais, conforme dado por Deus. Assim, após confessar-se, arrepender-se e renunciar a seus desejos pecaminosos, o sujeito exerce uma ética sexual baseada nos princípios da renúncia, contenção e reflexividade, passando assim a adequar-se à vontade divina e ser preenchido pelo Espírito Santo, tornando-se um templo do divino. Com o tempo, pesquisadores apontaram a ineficácia desse modelo terapêutico, além de relatarem denúncias de violações de direitos humanos e da própria estigmatização que esses procedimentos acabam por promover. A legitimação dessa prática, ainda hoje, é proferida por instituições religiosas, principalmente evangélicas pentecostais e neopentecostais, e por aqueles enunciados pela CIENSS-PC de séculos atrás, mas que ainda são assinadas como discurso verdade por psicólogos cristãos. Em sua pesquisa, Natividade e Oliveira mostram como ocorre o apagamento das identidades LGBTA+, através de estratégias mascaradas de acolhimento no campo religioso. Abre aspas. O acolhimento aos homossexuais é a face mais solar de uma estratégia política higienista, agenciada no plano das micro-relações cotidianas, que não atinge sujeitos diretamente com ameaça à violência física, mas antagoniza e desqualifica sexualidades consideradas indesejáveis. Esta forma de homofobia pastoral apresenta a desqualificação e o expurgar da diferença como uma atitude ativa de cuidado e zelo para com o outro, consonante com a ética cristã. Fecha aspas. Ainda que a patologização da diversidade sexual e de gênero nessa perspectiva seja uma agência de disputa, os atores que promovem essa discussão em espaços públicos recusam-se a admitir que endossam uma perspectiva patologizante. Como exemplo, Gonçalves menciona o pronunciamento de Feliciano, pastor pentecostal e político filiado ao Partido Liberal, PL, que no programa televisivo Super Pop afirmou, abre aspas, cura gay é canalice e mau caratismo de movimentos de esquerda. Psicólogo não é médico e homossexualismo não é doença. Fecha aspas. Ao precisarem reformular o significado de suas práticas, esses atores demonstram como discursos que circulam na sociedade se organizam de forma a demarcar quais são os enunciados que podem e não podem circular. A patologização dessas identidades não é mais amplamente aceita e essa articulação discursiva para que se legitimem as práticas propostas pela instituição
demonstra como a disputa acerca das verdades moldam os discursos sociais. Ao conceber a possibilidade de abandono de comportamentos homossexuais e transgêneros como prática religiosa, estes discursos produzem os mesmos efeitos normatizadores da cura, ora promovida pelas terapias de reversão sexual. No entanto, uma vez considerada a prática religiosa, pode acontecer sem empecilhos, visto que no Brasil, não apenas não é regulamentada, como é beneficiada para que possa continuar atuando desta maneira. O acordeão do Supremo Tribunal Federal referente à ação direta de inconstitucionalidade número 26, que versa sob a equiparação da homofobia enquanto crime análogo ao racismo, por exemplo, traz enquanto execução que, abre aspas, a repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professa, a cujos fiéis e ministros é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados. Independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem à discriminação, à hostilidade ou à violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Fecha aspas. O discurso religioso possui um caráter específico capaz de tornar ainda mais cruel a realização das terapias de conversão religiosa. Sua prática é associada ao que Foucault denomina de poder pastoral. Esse poder é realizado por um líder religioso que se porta como um pastor capaz de guiar seu rebanho de ovelhas, determinando onde essas devem andar. Ao seguir os ensinamentos do pastor, as ovelhas são guiadas para a salvação. O poder pastoral deseja o bem de seus governados e é por isso que os conduz. Em meio à violência e opressão produzidas em consequência das práticas de conversão, a retórica de acolhimento e salvação vinda do pastor obscurece os efeitos danosos desses processos. Silvia buscou investigar a trajetória de vida de pessoas que se auto-identificam como ex-homossexuais. A autora demonstrou que no discurso desses participantes encontrava-se principalmente explicações psicológicas para a sua sexualidade, concebendo-a como aprendizagem e também como fruto do ambiente. Ainda que estivesse falado da religião em seu processo, em uma tentativa de validar cientificamente a mudança de orientação sexual, a autora revelou que o discurso cristão evangélico esteve presente. As interpretações conservadoras do código moral e doutrinário cristão exercem um efeito poderoso em pessoas LGBTI+. A quantidade de pessoas que procuram a religião como maneira de tentar realizar uma reorientação sexual denuncia a influência e consequência que esse discurso pode tomar na vida das pessoas. Discursos contrários à diversidade de orientação sexual e identidade de gênero podem afetar o desenvolvimento de uma identidade LGBTI+ saudável e positiva, culminando em sofrimentos subjetivos para essas populações. O uso dos saberes científicos para embaçar conversões religiosas é perversivo e seletivo, apropriando-se de dizeres borrados e utilizando recortes específicos e não utilizados atualmente pela ciência psi. A apropriação deste discurso ainda não termina nos centros religiosos e ocupa esferas políticas, culminando, por exemplo, na criação da Frente Parlamentar Evangélica, que articula na direção contrária aos avanços dos movimentos sociais LGBTI+. Além de promoverem violências e efeitos no psiquismo dessas pessoas, comprometem a laicidade do Estado e, sob a proteção do sagrado, clamam que sua liberdade religiosa está sendo usurpada. Perguntamo-nos, liberdade religiosa para fazer o quê? A que hegemonias sociais servem à manutenção desses discursos? Considerações finais. As verdades seculares construídas pelas ciências psi sobre as expressões de gênero e sexualidade necessitam ser compreendidas e visibilizadas a fim de avançarmos para uma sociedade que não as conceba a partir de determinantes morais ou biológicos. Por isso mesmo, acreditamos ser importante recorrer a fundamentações teóricas que estejam comprometidas com o movimento de despatologização das existências LGBTI+, como as obras de Judith Butler e Michel Foucault. Estes estudos carregam contribuições capazes de caminhar em um novo sentido em direção aos afetos,
aos direitos e às resistências. A análise do discurso Foucaultiana, chave teórica adotada no estudo, nos permitiu entender as verdades discursivas que, por anos, construíram diferentes enunciados sobre as pessoas LGBTA+. Dentre esses discursos, enfatizamos aqueles que circundam até os dias atuais, o fenômeno da cura gay e das terapias de conversão religiosa. É preciso compreender os jogos de saber-poder que atravessam estes diferentes discursos, pontuar as diferenças de visibilidade social que determinados discursos apresentam em detrimento de outros, e pensamos ainda necessário ampliar os espaços de discursos que favoreçam a despatologização da existência de pessoas LGBTA+. Neste estudo, apesar de apresentarmos um percurso histórico, a produção, circulação e materialidade da noção de cura das diversidades sexuais de gênero não segue uma evolução linear, e a psicologia contribuiu de diferentes formas com esse processo. E em meio aos vários ataques e embates, especialmente acerca da resolução número 199, buscamos contribuir com o meio acadêmico e científico a fim de promover uma reflexão crítica em torno das tentativas de cura das pessoas LGBTA+, e do papel da psicologia frente a isso. É preciso conhecer e reconhecer os eventos de sofrimento psíquico que atravessam as trajetórias de vida de pessoas LGBTA+. Dessa maneira, identificando os efeitos das particularidades que cercam essas existências, assim como algumas de suas significações, acredita-se ser possível pensar em intervenções mais adequadas à realidade e ao contexto experimentados por elas, e, principalmente, auxiliando na promoção de saúde mental enquanto dispositivo ético e político de cuidado. Sugere-se a partir deste estudo que pesquisas futuras possam compreender ainda mais profundamente o campo das consequências desses discursos das existências LGBTA+, em território brasileiro, sobretudo a partir de estudos de campo. Por fim, acreditamos e demarcamos que discursos dominantes que produzam violências físicas e ou simbólicas precisam ser questionados em suas materialidades em detrimento de qualquer autoridade discursiva que possuam. É preciso garantir a importância do discurso da laicidade do Estado e adotar esta perspectiva como estratégia de enfrentamento às tentativas de legalização dessas terapias. Antes de um decaimento moral na sociedade, o que observamos é a transformação e apropriação de conceitos ultrapassados a fim de manter como legítimas práticas que já não se justificam em tempos atuais. Indaga-se, portanto, qual é o papel da psicologia frente à assimilação e uso de seus discursos para esses fins? O texto apresentado foi Cura Gay e Terapias de Conversão Religiosa, Incursão Analítica Histórica pelos Percursos Discursivos das Ciências Psi, de Ana Abeiro, Ronaldo Filho, André Neves e Breno Ferreira, publicado em 2024 na revista Memorandum, Memória e História em Psicologia. E aí, o que acharam? Deixe seus comentários abaixo. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo da biblioteca. Até mais!